meu nome é Nuno Dias e já estou na universidade há 25 anos. Eu iniciei os estudos em design nas Belas Artes do Porto. Creio que entrei em 89. Na verdade havia lá uma greve, portanto só comecei as aulas na década de 90. E terminei, salvo erro, em 94 ou 95. Pronto, e nessa altura, sei que foi um ano a mais do que o previsto, porque nessa altura iniciei também uma empresa de design, portanto, que fez com que os últimos 2 anos tivesse que me desdobrar mais, e portanto foi assim que se iniciou. E depois também nessa altura, 2 anos depois, comecei a dar aulas na Arca, em Coimbra. E, portanto, na altura em que eu também entrei no mestrado em Comunicação Multimédia, que foi a primeira vez que se juntou a Engenharia e as Belas Artes no Porto. Eu ainda estava no meu 2º ano na Arca e houve esta oportunidade de iniciar aqui a carreira que, para já dura até agora, já lá vão 25 anos. Eu, assim, olhando retrospectivamente, eu vejo que houve momentos, sobretudo no início, de grande alegria e de grande projeção de alguns desejos. Lembro-me em particular de um projeto que era o Barre do Queijo. O Barre do Queijo foi um desafio que foi lançado pelo professor Paulo Rodrigues e que envolveu durante alguns anos um projeto que juntou diferentes cursos do departamento, nomeadamente de música, de design e de NTC, e que criou realmente esta ideia. Interessa muito esta questão da inter e transdisciplinaridade creio que o design é uma disciplina de mediação também entre áreas científicas. E, portanto, pareceu-me que esse projeto, que aconteceu logo no início, não é? Penso que foi em 2001, e trazia-me grande esperança do que iria ser o futuro nesta carreira, enfim, por assim dizer. Infelizmente, tenho que admitir que essas expectativas que criaram depois tornaram-se mais difíceis do que seria de esperar, ou seja, vi sempre com alguma dificuldade todas as iniciativas que implicavam esta relação mais transdisciplinar entre as várias áreas, inclusive, paradoxalmente, inclusive até no DEC. Eu não estou a dizer que não haja, nem que não haja pessoas que fazem esse esforço, mas digamos que na rotina diária e digamos na complexidade crescente que tem sido, e que isso eu posso assistir, porque sou testemunha, desde a introdução dos mestrados e dos doutoramentos, dos vários ciclos e da complexificação dos processos, digamos que há menos espaço para que possam iniciativas dessas possam surgir de uma forma mais natural. E quando eu digo natural, porque a transdisciplinaridade não se impõe de cima para baixo, mas de baixo para cima. Pronto, e claro que se houver de cima para baixo um interesse e de baixo para cima uma motivação natural, que esses processos podem surgir naturalmente. Ora bem, eu neste momento tenho apostado, digamos, não digo toda, mas uma grande parte da minha energia, e nomeadamente aqui enquanto professor e investigador, num projeto que é de criar um Living Lab, um laboratório vivo em Tondela. E neste momento, aliás, eu fui para Tondela precisamente para fundar, digamos assim, e aprofundar essa ligação com o território que eu tenho desenvolvido já há algum tempo, designadamente com as aldeias do Xisto, nomeadamente com a AD Xistur, a Agência para o Desenvolvimento do Turismo das Aldeias do Xisto, e que me tem dado esta experiência que é muito motivadora, não é? Que é muito envolvente, de trabalhar com as comunidades reais, com projetos reais e com o território real. Um dos projetos que se destacam foi precisamente esse projeto que foi coordenado pelo professor João Nunes, Agricultura Lusitana, onde fizemos uma primeira abordagem ao território com os alunos de design e que foi um trabalho muito rico e muito promissor,
e que depois deu origem àquilo que depois nós designamos Project ADX, não é? O projeto no X, e o X seria de xisto, mas também de marcar no território a nossa presença. E então fizemos várias sessões em várias aldeias, das aldeias do xisto, e digamos que isso motivou tanto que acabou por se tornar um interesse principal, nomeadamente de investigação. E tendo o privilégio eu de agora morar aqui mais perto, apesar de tudo, Tondela, demoro cerca de 1 hora a chegar cá, é mais perto que as aldeias do xisto, e permite este trabalho com os alunos em contexto real e, digamos, por um lado, é suficientemente longe para já não ser aqui, inclusive é outro distrito e é outro clima, não é? Quando passamos o Caramulo, de verão é mais 10 graus, de inverno é menos 10, pronto, com os seus exageros. Ou seja, é um clima diferente, é uma região diferente, tem a montanha a dividir e a unir por outro lado, mas também é suficientemente perto para, por exemplo, num dia irmos fazer uma ação específica e voltar, portanto, coisa que era difícil antes nas aldeias do xisto. E, portanto, agora aquilo que me interessa é estabilizar um conjunto de oficinas, entre as quais uma que sou eu próprio que estou a desenvolver na minha propriedade, mas também com outras oficinas locais, não é? Nomeadamente com artesãos. Estamos a criar uma espécie de uma rede, digamos, permanente, em que facilita, digamos, que processos situados se possam emergir, fazendo este cruzamento entre o conhecimento universitário e o saber local. E o que é muito fértil é essa relação entre o conhecimento científico e o conhecimento tácito da tradição, que também tem uma riqueza muito grande, e nesse diálogo surgem situações muito interessantes para explorar, nomeadamente academicamente e em termos de investigação. Eu vejo o futuro através deste projeto, de certa maneira, porque nos projetos que eu conheço de design situado no território, tipicamente, há poucas exceções, tipicamente o que acontece é que há um grande investimento para obter certos resultados. E depois essa equipa que chegou lá tende a sair e a dispersar-se. E isso cria às vezes até situações, não estou a dizer que isso não é positivo e não possa ter bons resultados, enfim, mas muitas vezes até pode criar uma certa situação de abandono, digamos assim, porque entretanto faz ali uma festa no bom sentido, não é? Faz um projeto que cria relações, mas que muitas vezes não tem continuidade, por várias questões, não é? E aquilo que estamos, por assim dizer, não sou só eu, naturalmente, isto é um processo coletivo. Aquilo que nós temos interesse em fazer é realmente criar estabilizar uma rede que, se pudermos falar num laboratório, não é? Um laboratório tem que ser pensado a longo prazo, não é uma coisa de um semestre, nem de um ano, nem de 2. Portanto, a ideia é criar essa continuidade. Portanto, a continuidade é um dos princípios que, aliás, funda este projeto. E os princípios são estes. A afetividade, ou seja, tem que haver uma relação de abertura entre a comunidade que acolhe e os designers que vão trabalhar com ela. Efetividade, ou seja, tem que haver, o resultado tem que ter efeitos positivos dentro dessa comunidade. E o último é a continuidade. Porque se esses efeitos e se esses afetos realmente forem acarinhados, cria-se uma relação, cria-se um vínculo que vai para além daquele processo e que talvez dessa maneira possa permitir uma abordagem de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, falo de 10 anos ou mais. Eu creio que o design tem esta particularidade de ser uma disciplina, por sinal, em que os conteúdos vamos buscar às outras áreas científicas, não é? E acaba por ser uma mediação cultural de conhecimentos de várias áreas. Eu gostava muito, lá está, e estou a apostar neste projeto porque eu acho que ele pode também ter essa dimensão que transcende o design, não é? E nesse sentido ser uma espécie de metaprojeto de projetos. E as aldeias como um laboratório vivo para o desenvolvimento de processos culturalmente ricos, mas que possam cruzar as artesanias, o conhecimento tácito, o conhecimento da tradição local, etc.,
Com esta visão contemporânea, os novos meios, os meios digitais, ou seja, não é tanto a preservação dos saberes de uma forma intocada, não é quase como se fosse uma musealização dos processos, é mais esta ideia de abertura, digamos, da universidade, reconhecendo haver uma sabedoria incorporada que é muito relevante para, inclusive, a nossa identidade regional, nacional, etc. Mas também que essa cultura deve estar em abertura para refletir sobre, digamos, como é que as formas podem evoluir, como é que os usos podem evoluir para a contemporaneidade. Portanto, é uma abordagem de abertura e não de fechamento. Eu acho que o futuro é promissor porque eu sei das potências que tem o DECA e a Universidade. E, portanto, eu tenho a certeza que se as potências forem acarinhadas e se criarem as condições certas, o futuro vai ser bastante positivo. Mas é um desafio grande, porque, como eu disse atrás, eu sinto que os processos burocráticos têm aumentado, o rácio entre os professores e alunos é cada vez menos digamos, menos favorável a uma abordagem que, aliás, é essa abordagem que estamos a tentar outra vez no próprio processo do design situado atingir, que é esta relação entre mestre-aprendiz, que é muito difícil manter num regime como a universidade tem tendido a ser. E, portanto, eu espero que se consiga haver este equilíbrio entre, por um lado, esta necessidade da sustentabilidade económica, etc., mas também de não perder esta relação, nomeadamente desta relação da aprendizagem enquanto um processo pessoal de transmissão de conhecimento e de valores. Enfim, nós realmente agora enfrentamos desafios grandes, não é? Quer dizer, vemos um mundo um pouco... Vemos um mundo em crise, digamos, numa crise de valores, numa crise de sustentabilidade e, portanto, eu acho que processos que contrariem essa crise acho que são bem-vindos, pronto, e acho que estes processos que eu referi são exemplos disso. Mas a continuidade é mesmo muito importante nas abordagens situadas para, lá está, não ser uma coisa de toque e foge, não é? E ser algo que realmente possa criar uma verdadeira transformação no território onde o design atua.